Quero compartilhar com você algo que Deus gerou no meu coração. Nós estamos vivendo essa época, né, de carnaval e amanhã, enfim, como a tradição coloca, é a chamada quarta-feira de cinzas, né? E aí eu quero compartilhar algo nessa direção. Quero compartilhar algo no contraponto do que às vezes o mundo, ou até mesmo a tradição celebra, né? Quero compartilhar com você sobre a alegria que nunca acaba em cinzas. Diga comigo, a alegria que não acaba em cinzas. Que alegria é essa? Que alegria é essa? Quero compartilhar com você algumas coisas, alguns princípios da palavra de Deus sobre essa alegria. Filipenses, capítulo 4, abra comigo, nós vamos ler apenas um versículo. Filipenses, capítulo 4, verso de número 4. Filipenses 4, 4. A palavra do Senhor diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Diga comigo assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Amém? Mais uma vez, fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Ministra o nosso coração, Senhor. Nosso coração é, ó Deus, a terra do Senhor. Que ali, Senhor, seja semeada a tua vontade, a tua palavra. Que haja frutos na nossa vida, Senhor, a 30, 60, 100 por um, meu Pai. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e meu Redentor. Amém. Alegria que não acaba em cinzas. Bilhões e bilhões de reais, de dólares são investidos, eu diria que são gastos no mundo inteiro para promover alegria às pessoas. O ser humano é um ser que tem sede de alegria. E algumas dos ramos da sociedade entenderam isso e estão ganhando muito dinheiro investindo nisso. De alguma forma, promover alegria para as pessoas. Nós estamos aí nessa época, né? Nessa época em que bilhões de reais são investidos. É interessante, o prefeito, por exemplo, do Rio, da cidade do Rio, está sendo muito perseguido, não sei se você tem acompanhado. Ele está sendo muito perseguido, criticado, porque ele vetou milhões de reais para o carnaval, para as escolas de samba, e transferiu isso para a iniciativa privada. Fantástico o que ele fez, né? Fantástico. Você coloca isso na mão dos empresários. Os empresários eles vão, de alguma forma, investigar o uso do dinheiro. O que muitas vezes a parte pública ela falha nisso. E ele está sendo muito criticado por isso. Milhões e milhões de reais investidos, né, numa área da sociedade que produz uma alegria que para muitas pessoas vai terminar amanhã. É como se amanhã uma chave virasse de novo na cabeça e essas pessoas voltassem à realidade. E aí, muitos irmãos, muitos, e eu não tenho aqui os dados para dar para você, mas você pode procurar isso, literalmente vão terminar na quarta-feira em cinzas. Literalmente. Por quê? Por conta de uma gravidez indesejada, fora do planejamento, por conta de quem sabe, uma doença contraída, por conta do uso de drogas, por conta do sexo livre, quem sabe por conta de um acidente movido ou promovido pelo uso do álcool. Nós sabemos que isso acontece, essa é uma época em que
você tem o índice de acidentes, um dos maiores índices de acidentes, um dos maiores índices de gravidez, um dos maiores índices de adultério e de relacionamentos destruídos. Você encontra nesse período de carnaval. Então, para muitas pessoas, a quarta-feira realmente vai ser de cinzas, realmente vai ser de morte, realmente vai ser de um sentimento de aflição. Não só uma data tradicional, celebrado numa tradição religiosa, mas que marca realmente a mortalidade de muitas pessoas, de muitas famílias. E eu quero meditar com você sobre o contraponto. Que alegria é essa que Deus tem para nós? Que não é essa alegria, que não tem a ver com 4 dias, que não tem a ver com o uso de dinheiro, que não tem a ver com alguma coisa ou algum momento que nós vivenciamos. Que alegria é essa, irmãos, que somente Deus pode proporcionar para o coração do homem, para o coração humano. Eu quero percorrer com você, eu vou percorrer alguns textos da palavra, para mostrar para você que a alegria de Jesus, ela não pode ser comprada. A alegria de Jesus não tem a ver com uma data, não tem a ver com um momento, não tem a ver com um presente que você recebe, não tem a ver com uma notícia que você recebe. A alegria que Jesus nos proporciona é uma alegria que nos move de dentro para fora. É uma alegria gerada por algo que é maior do que você possa imaginar, do que você possa entender. É algo, como eu disse, nos move por dentro e gera vida plena, gera vida satisfeita nele. Essa é a alegria de Jesus para nós, amém? E a palavra descreve isso. Em contrapartida, irmãos, nós vivemos também uma sociedade que endeusa os sentimentos. Não é assim? Uma sociedade que idolatra os seus sentimentos. E muitas vezes há uma mistura de entendimento dessa alegria como sendo meramente um sentimento do coração humano. Ou seja, ela só alcança o nosso coração quando tudo está bem. Ela só alcança o nosso coração quando a nossa vida está encaixada nos nossos planos. Ela alcança o nosso coração quando as coisas estão indo conforme nós planejamos. Será que essa é a alegria que Jesus tem para nós? Será que essa é a alegria que ela varia segundo a própria variação dos nossos sentimentos ou das situações que nos cercam? Se está tudo bem, eu estou alegre e feliz. Se está tudo ruim, eu estou triste e decepcionado. Será que essa, irmãos, é a alegria que é consumida por muitas pessoas, mas será que essa é a alegria que Deus tem para nós, que Deus tem para nos oferecer? Muitos, por exemplo, procuram uma alegria nos medicamentos. Algo que ele não consegue encontrar em outras coisas. Então ele para fugir de uma tristeza, para fugir de um sentimento ruim, ele procura a saída nos medicamentos. E a indústria de medicamentos, irmãos, ela tem faturado cada vez mais, porque cada vez mais a sociedade tem produzido pessoas tristes. Eu não sei se você sabe, mas um dado é que o nosso estado é um dos campeões na venda de ansiolítico, por exemplo. Um estado onde você tem muita natureza, onde você tem muita área verde, é um dos campeões na venda de remédio para ansiedade. Campeão na venda de antidepressivo. De certa forma, é uma incoerência. Nada contra se você faz uso de medicamento, mas se você faz uso acompanhado por um profissional da área. Entenda isso. Se você está sendo acompanhado por alguém, está fazendo uso de um antidepressivo, de um ansiolítico, continue. Se você não tem nenhuma liberação de um profissional para que você interrompa esse medicamento, continue. Mas continue acompanhado. Eu estou falando de quem procura isso, que não consegue conviver, por exemplo, com um sentimento de frustração. Porque a nossa sociedade produz só famílias margarinas, não é? Tem que estar tudo bem sempre para nós, tem que estar tudo feliz, todo mundo tem que estar sempre bem. É aquela família de comercial de margarina, onde não tem problema nenhum.
família perfeita. O mundo perfeito é esse. E aí eu pergunto para você mais uma vez, será que essa é a alegria que Jesus tem para oferecer para os seus filhos, para as suas filhas, para nós? Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com aquilo que você assiste na mídia, com aquilo que você vê muitas vezes? Quero conversar com você nessa noite um pouco sobre isso. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, estava preso. Pense em alguém que está preso, escrevendo, incentivando a alegria de uma comunidade. Que contradição, irmãos, como nós temos que aprender com a carta aos Filipenses. E o capítulo 4, de uma forma específica, ele engloba assim, algumas áreas muito legais da nossa vida, muito importantes. Por exemplo, se você olhar o primeiro versículo do capítulo 4, ele vai falar da sua relação com Deus. Ele vai dizer para você estar firmado em Deus. Já no versículo 2 e 3, ele vai falar de relacionamentos interpessoais. Tanto é que ele vai aconselhar lá duas irmãs da igreja de Filipos para entrarem em concordância. Elas estavam brigando, estava tendo alguma coisa que as colocaram em discordância. Então Paulo fala um pouco de relacionamentos interpessoais. Nós precisamos cuidar dos relacionamentos. E do verso 4 até o verso 9, ele fala da sua relação com você mesmo. Aí ele vai falar de pensamento, ele vai falar de amabilidade, ele vai falar de alegria, ele vai falar de paz, ele vai falar de ansiedade. Coisas que são relacionadas com a sua vida interior. E a alegria, ela está nesse pacote aí, onde Paulo dá diversos conselhos sobre a vida interior. Como então viver uma verdadeira alegria. Como viver na alegria. Não dessa alegria produzida por algo exterior, mas uma alegria que nos move de dentro para fora. Como viver? A primeira coisa que nós precisamos entender, e eu quero compartilhar isso com você, é que essa alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo. Diga comigo, a minha alegria é produzida pelo Espírito em mim. O apóstolo Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Nós precisamos entender, a primeira coisa, para não nos deixar levar por tudo isso que eu falei aqui nessa introdução, entender que a alegria que você precisa, a alegria que você é convidado a viver, alegrem-se no Senhor, ela é produzida pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, coloca a alegria como uma das características do fruto do Espírito. Como eu disse, eu mencionei aqui, em algum momento domingo, acho que foi no culto pela manhã, que o fruto do Espírito não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. É um fruto só. Imagine uma tangerina. É um fruto só com vários gomos. Mas é um único fruto. Não são vários frutos em um. E o apóstolo Paulo fala que a alegria é uma das características do Espírito na vida daqueles que se renderam a Jesus. Como fruto do Espírito, não é obra da carne. Ou seja, você não consegue produzir essa alegria pelo teu esforço. Essa alegria é obra do Espírito. Tanto é que no capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai falar dessa dualidade, daquilo que é obra da carne e daquilo que é obra do Espírito. A alegria, como a paz, como o amor, como a longanimidade, a mansidão, a bondade, é obra do Espírito. Não é obra que você conquista com a tua força. Não tem a ver com o momento, não tem a ver com uma data. É algo que a presença de Deus produz na sua vida. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que você precisa entender é que essa alegria, ela é produzida por Deus. Ela é produzida pelo Espírito. Salmo 16:11 diz o seguinte: tu me mostras o caminho que leva à vida, e a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre.
Ou seja, não é uma alegria que é anestesia para a alma. Irmãos, a alegria do Espírito não é uma anestesia. Não tem a ver com alguma coisa que você ingere, não tem a ver com alguma coisa que você produz, não tem a ver com alguma coisa que você conquista com as suas próprias mãos. Ela faz parte da vida no Espírito, do Espírito em você. É fruto dele. Por isso, as pessoas que ainda não se renderam a Jesus não participam dessa alegria. Porque é uma alegria que é produzida pelo Espírito, entende? Não é que Deus faz acepção de pessoas, Deus dá para um e não dá para outros, não. Mas a partir do momento que você se rende a Jesus, você está rendendo a sua vida toda a Ele. E aí você abre espaço para que essa alegria, que é fruto dele, seja gerada em você. Então é fruto dele, é obra dele, diga comigo, é obra dele. É o que ele faz em você, não é o que você faz, não é o que você realiza. Então independe, irmãos, dos fatores exteriores e até mesmo interiores da sua vida. E o crente, irmãos, é convidado a ser alegre. Amém? Você é uma pessoa alegre? Sim ou não? Mas você é alegre não porque está tudo bem. Não porque você não está enfrentando problemas. Nós vamos ver isso aqui hoje. Você é alegre porque você tem a vida de Deus em você. Porque o Espírito mora em você, porque o Espírito habita em você, e o Espírito de Deus é um espírito de alegria. Amém? Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. Não é nós que produzimos. Por isso que muitas pessoas não entendem a nossa alegria, não entendem esse negócio. Como é que pode aquele irmão, aquela irmã, aquele homem, aquela mulher está passando por aquelas situações, eu converso com ele, há uma paz na conversa. Ele está todo enrolado, a vida dele está cheia de dificuldades. Eu pastorei uma irmã que lutava com muitas doenças, muitas. Ela vencia uma, entrava em outra. Mas essa irmã, ela estava em paz. Você conversava com ela, nem parecia que ela estava enfrentando o que ela estava enfrentando. Ela tinha um semblante assim, tranquilo, sabe, muito calmo. Ela sempre costumava louvar na igreja, né, em alguns momentos que ela tinha oportunidade. E os louvores dela eram sempre louvores de gratidão a Deus. Você não via ela reclamando de nada. E eu sei que ela estava ali na igreja sentindo muitas dores. Eu sei que as suas pernas estavam doendo. Tinha hora que ela sentava, ela falava assim para mim: pastor, eu sentei na hora do louvor, só porque minha perna estava doendo muito. Eu falei: não, minha irmã, fique em paz. E a igreja ainda com aqueles bancos maravilhosos, né, de madeira. Você pegou essa época, irmão? Misericórdia, hein? Graças a Deus, louve a Deus pela sua igreja. Olha a sua cadeirinha aí, que bênção. Aqueles bancos de madeira, que misericórdia. Ela tinha problema na coluna, ela tinha problema nas pernas. Ela sentava, no final do culto ela estava já, cheia de dores. Pô, não ajuda também, né? Caramba. E aí ela falava assim para mim: mas pastor, está tudo bem. Está tudo bem, Deus está me sustentando. Ele é a minha força. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tem Jesus, você tem alegria dentro de você. A alegria que Ele produz em você. Ele é a sua alegria. Amém? A segunda coisa, para viver na alegria, confie no propósito divino. Diga comigo: confiança no propósito. Romanos 5,3 diz assim, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Numa outra tradução vai dizer que a tribulação produz perseverança. É interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós precisamos entender muito bem o que é isso. Ele não está dizendo, alegrem-se por causa do sofrimento, mas ele está dizendo, alegrem-se no sofrimento. Muda tudo. Porque nós não somos um povo que se alegra porque estamos sofrendo. Irmãos,
Deus não é o Deus que patrocina sofrimento. Nosso Deus não é o Deus, daquele Deus assim, que quanto mais sofre, melhor. Se você não vier pelo amor, vai vir pela dor. Cuidado, vai vir pela dor. Como se Deus ficasse esperando, como se Deus ficasse assim, torcendo para a gente dizer um não para Ele mandar um sofrimento para a gente aprender. E muitas vezes nós assumimos esse discurso, mas deixa eu dizer uma coisa, esse discurso não é bíblico. Posso ouvir um amém? Não é bíblico, porque Deus quer te abençoar, meu irmão. Não é bíblico simplesmente porque Deus te ama, Ele é seu pai. Que pai que promove sofrimento para o seu filho? Diz para mim. Qual é o pai? Não confunda castigo com disciplina, porque o castigo não vale de nada. A disciplina é restauradora. Deus não castiga, Ele disciplina. Disciplina em amor, para restaurar o ser humano, não para colocar o ser humano numa situação pior ainda. E quando Paulo diz alegria no sofrimento, ele não está dizendo eu estou alegre porque eu estou sofrendo. Ele está dizendo eu alegro no sofrimento, porque de alguma forma essa situação vai gerar um bem na minha vida. Ele está vendo o propósito, ele está olhando lá na frente, ele não está dobrado à situação, ele está olhando depois da situação. E assim, irmãos, nós precisamos enfrentar o sofrimento. Por isso que a alegria, ela não tem a ver se está tudo bem ou não na sua vida. Estando bem ou não na sua vida, você pode sim provar da alegria do Espírito, porque é uma alegria no sofrimento. Ela vai te dar base, ela vai te dar sustentação, ela vai te fortalecer para você enfrentar esse momento difícil da tua vida. Amém, irmãos? Por isso que Paulo também diz em Romanos 8:28, e eu sou apaixonado por esse versículo, porque esse versículo foi o versículo da minha vida nos últimos anos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se ele está dizendo todas as coisas, é todas as coisas. Se está tudo bem, é porque ele está favorecendo você. É porque chegou a hora dele colocar a mão na tua vida e te abençoar. Se está tudo ruim, aparentemente ruim, é porque ele está produzindo paciência em você. É porque ele está produzindo perseverança em você. É porque ele também está te favorecendo. Não é porque só está tudo bem que ele está cuidando. Não, ele está cuidando se está bem ou se não está. A alegria é não é por causa dele. Não é por causa do sofrimento, é no sofrimento. Então, para viver na alegria, confie no propósito divino. Diga comigo assim: eu preciso olhar adiante. Não fica focado no que está acontecendo. Olha adiante, no que está por vir. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo na terra pode perder o controle, mas Deus não perde. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está sustentando, Ele está cuidando. Olhe adiante. A página vira. Vai chegar um momento da celebração. Vai chegar um momento que você vai vibrar, que você vai, pular, que você vai poder, dar o seu testemunho. Mas se não é esse momento ainda, mantenha-se firme. Confie no propósito divino. Terceiro e último, para viver na alegria. Então a primeira é entender que essa alegria ela é gerada pelo Espírito, não é você quem gera. É uma vida no Espírito, ok? Então não é fruto de um esforço teu. Não tem a ver com o dia que você vai no circo dar risada. É muito bom ir no circo dar risada, não é? Sim ou não? Quanto tempo que eu não vou no circo? Meu Deus do céu. Me lembro muito bem dos meus momentos de circo. Muito bom ir no circo. Era a festa da minha cidade quando o circo chegava. O evento do ano estava acontecendo ali. O circo está na cidade. Mas a alegria do Espírito não tem a ver com o momento. Tem a ver com o que o Espírito produz em você. Segundo, para viver na alegria, confie. Se tem a ver com Ele, então confie no propósito divino. Terceiro, não deixe que as circunstâncias determinem a sua maneira de viver. Diga comigo, a minha vida não é a minha circunstância.
Olha o que Paulo diz em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Diga comigo, sempre. Isso é a sua identidade. A sua circunstância não é a sua identidade. Você não é a sua doença. Você não é a sua dificuldade. Você pode estar passando por uma situação difícil. Você pode estar passando por uma situação complicada. Você pode ter sido desapontado. Você pode, de alguma forma, ter sido ferido em alguma situação. Mas isso não diz nada a teu respeito. Porque você é fruto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele te ama mesmo assim, Ele está no controle mesmo assim, a sua identidade está nele e não naquilo que você está vivendo. Amém, irmãos? E Paulo é a prova viva disso, porque a carta de Filipenses é a carta da prisão. Ele escreve numa situação de extrema dificuldade e pressão. Olha o que ele diz no capítulo 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, olha o que ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é vida satisfeita. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é vida satisfeita. Amém? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Você pode tudo nele. Nele você pode todas as coisas. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Meu Deus, então não é a circunstância que dita. Não é a dificuldade que dita. Não é a doença que vai dizer alguma coisa sobre mim. Não, é a alegria de Deus em mim, é a vida de Deus em mim. Nós não somos nossas circunstâncias. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, mas como eu enfrento isso então? Vou te dar 3 medidas rápidas. Primeiro, direcione seus pensamentos para aquilo que Deus já fez. Isso é importante. No momento da dificuldade, da circunstância, reconheça o que Deus já fez. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. O salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por mim, por nós, por isso nós estamos alegres. Ou seja, ele começou a trazer à memória o que Deus já tinha feito. Um pensamento seu produz um sentimento. Se você quer ter sentimentos que vão te impulsionar, que vai te levar para frente, não adianta você trabalhar o sentimento, você tem que trabalhar o pensamento, você tem que trabalhar a raiz. Por isso que Paulo vai dizer também para nós renovarmos a nossa mente. Então, procure direcionar o seu pensamento. Pense os pensamentos de Deus, leia a palavra, encha a sua vida interior da vontade de Deus, traga à memória as promessas de Deus para você. Você lembrar das promessas vai te dar força para o dia mau. Você lembrar das promessas vai te impulsionar a dar um passo a mais. Direcione a sua vida pelas promessas, não pela situação. Então traga à memória as promessas. Pastor, eu não sei o que é promessa para mim. Leia na Bíblia, irmão. Tem muita promessa lá. Você não precisa ficar inventando moda. Tem muita promessa lá. Certamente Deus já está liberando para você coisas. Talvez você não esteja percebendo, porque o teu foco está no lugar errado. Ele já prometeu muitas coisas para você. Você já é abençoado de diversas formas, de diversas maneiras. É só você trazer isso à memória. Depois, desenvolva uma atitude de gratidão. E aí eu me reporto a Paulo de novo, quando ele estava evangelizando ainda a cidade de Filipos. Ele é preso com Silas. E a Bíblia fala que à meia-noite ele começa a cantar, ele começa a agradecer a Deus, ele começa a dar louvores a Deus. E a Bíblia diz que os alicerces da prisão foram abalados, as correntes foram quebradas. Ou seja, ele não espera que tudo se normalize para que ele começasse, então, a desenvolver uma atitude de gratidão, de louvor, de adoração. Não, ele agradece e as correntes são quebradas. Ele adora e os cárceres é aberto. Desenvolva uma atitude de gratidão, meu irmão. Desenvolva uma atitude de gratidão. A situação sendo propícia ou não,
1 Tessalonicenses, Paulo também vai dizer que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias. Mais uma vez, é na circunstância, não é pela circunstância. Não é por causa da circunstância, é na circunstância. É enfrentar a circunstância com gratidão, é diferente. É enfrentar a circunstância com uma atitude vibrante, de graças, não de murmuração, de reclamação, sabe, de malcriação com Deus. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como não deixar que a circunstância não seja a minha identidade? Além dessas duas coisas que eu mencionei, além de trabalhar o nosso pensamento para os pensamentos de Deus, além de desenvolver uma atitude grata, abençoe as pessoas. Sirva as pessoas. Está tudo ruim na tua vida? Abençoe as pessoas. Sabe qual é muitas vezes a nossa atitude, irmãos? Quando as coisas estão ruins, nós esperamos que elas melhorem para que a gente faça alguma coisa pelo outro. Ah, pastor, eu estou cheio de problema. O senhor quer ainda que eu ajude fulano? O senhor quer ainda que eu ore por ele? Eu que estou precisando de oração. Vai dizer que você nunca falou isso. Ou pelo menos pensou. Dedique-se a servir. Abençoe alguém. Abençoe as pessoas. Ore por alguém, visite alguém, abrace alguém. Atos 20 vai dizer que é mais feliz quem dá do que recebe. Irmãos, a gratidão, ela precisa nos impulsionar para o outro, a servir, a abençoar. Mesmo com problemas, mesmo com dificuldades. Por isso que eu digo que a alegria lá de fora é uma alegria comprada. Por que é uma alegria comprada? Porque só pensa em ganhar, só pensa em receber, só pensa em tirar vantagem. O nosso mundo, irmãos, é um mundo que tira vantagem cada vez mais. E nós estamos inseridos no mundo, nós corremos o risco de agir nessa engrenagem. Por isso que nós agimos na contramão. Então, viva uma vida de bênção, seja bênção para as outras pessoas. Abençoe, sirva, procure alguém para você abençoar, procure, sabe, e eu te dou um conselho melhor ainda, procure aquele que mais te persegue. Diga para ele assim, o que eu posso te servir? O que eu posso fazer por você? Me diz alguma coisa. Sirva a sua família, sirva a seus vizinhos, sirva as pessoas. Às vezes com coisas pequenas, coisas mínimas que você pode fazer, mas você vai abençoar alguém, você vai mudar, quem sabe, o quadro de alguém por alguma coisa pequena que você faz. Mas quem vive na murmuração, vive reclamando de tudo e de todos. Vive alimentando um sentimento de autopiedade, de autocomiseração, como se todos esquecessem dele. Todos lembrados de todo mundo, menos de mim. Quem vive na murmuração, irmãos, se sente menor de todo mundo. Mas se sente menor não porque é humilde, mas porque quer ser lembrado. Cuidado com isso. Isso não vai alimentar esperança e alegria na tua vida. Volto a dizer, se você está enfrentando problemas, enfrente no Senhor esse problema. Mas você não é o problema, você não é a doença, você não é a circunstância. Amém? Vamos ficar de pé? Alegria que não acaba em cinzas, ela não tem a ver com uma data, ela não tem a ver com um momento. Preste atenção, ela tem a ver com o lugar que Jesus ocupa no nosso coração e na nossa vida. Ela não tem a ver com o momento. Por isso, deixe Jesus reinar. Deixe Jesus reinar. E Ele produzirá satisfação e alegria para a sua vida. Você viverá uma vida satisfeita. Irmãos, é impressionante como as coisas começam a mudar. É impressionante como as coisas começam
a ser geradas na nossa história. É impressionante. Tudo tem a ver com uma atitude. Tem muita gente que gosta de reagir às coisas. Sabe? Se alguma coisa acontecer, eu reajo. Seja diferente. Tenha uma atitude. Não uma reação simplesmente, mas uma atitude. Se antecipe. Seja você. Sabe? Quem vai ser aquele que vai trazer uma direção de esperança para alguém. Seja você aquele que vai ser bênção na vida de alguém. Viva na abundância que o Senhor tem para você. Amém? Não é que você vai receber, você já recebeu. Deus já está cuidando de tudo. Você tem a presença dEle, você tem tudo na tua vida. Pastor, e o que eu faço com essa história que eu estou vivenciando? Continue firme. Sabe? Como alguém que já recebeu, não como alguém que está como um pedinte. Eu sempre falo isso aqui como um pedinte que você faz de tudo para Deus olhar para você e dizer assim, Senhor, por favor. Não! Eu disse isso aqui há 2 semanas atrás. Deus habita em você. Ele sabe do que você precisa. Você não precisa viver como um pedinte. Você é filho. Você é filha. Então viva uma vida satisfeita nele. Ele sabe do que você precisa. Mateus capítulo 6. João 15, Jesus diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Quero orar por você. Quero orar nessa direção, pela sua vida interior, nessa direção, porque a alegria, ela tem a ver com a força que Deus dá, não tem a ver com a situação que nós estamos vivendo. Você pode se perguntar assim, pastor, o senhor está dizendo que eu não vou sentir mais tristeza? E eu estou dizendo que não. Você vai sentir tristeza sim. Você vai sentir tristeza. A alegria não tem a ver com estar triste ou estar feliz. A alegria tem a ver com a sustentação que o Espírito dá para você na tristeza. Entende? A alegria tem a ver com o alicerce que Jesus coloca na tua vida no momento difícil, no momento da decepção, da frustração. É isso. Não tem a ver com estar triste ou não. Tristeza a gente vai sentir. Frustração a gente vai sentir. Eu estava lendo, e agora com esse negócio de paternidade, né, pastor? Então eu tenho que me informar com algumas coisas. Eu sei que nem sempre a teoria e a prática elas se cruzam, né? Mas eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o meu dever de casa. E eu estava lendo que um dos grandes males da sociedade de hoje é que nós estamos produzindo crianças que recebem tudo o que querem. Ou seja, os pais não estão sabendo trabalhar a frustração na criança. A frustração é boa, irmãos. Ela não é ruim. Eu diria, ela é ótima. Se você trabalhar na medida certa, ela é ótima. E aí o que a gente está produzindo? Crianças que crescem com essa sensação de que a alegria, a satisfação só tem a ver com algo que ela recebe. O que isso produz lá na frente? Órfãos. Isso vai ter influência na relação que nós vamos ter com Deus lá na frente, dos nossos filhos lá na frente. Lá na frente nós vamos estar gerando órfãos para Deus e não filhos, porque nem sempre Deus vai satisfazer a tua vontade. A frustração é boa. Tem hora que é não vai ter, não é o momento, não é agora, acabou. É bom. A criança precisa entender esse limite. Se eu vou praticar isso é outra coisa, irmãos, é outra história. Mas eu estou dizendo que é bom. Meu Deus, me ajuda. É bom, entendeu? Nós precisamos ser assim com Deus também. A alegria não tem a ver com aquilo que nós recebemos ou não, com o momento que passamos ou não. Tem a ver com aquilo que o Espírito gera em você. Ele é a sua vida, ele é o seu alicerce. Está passando por um momento difícil?
Alegre-se, porque Ele é a sua força. Ele é a base que você precisa para pisar e seguir adiante. Amém? Quero orar por você mais uma vez. Eu sei que você já veio ao altar hoje, trazendo o seu coração, as suas preocupações. Mas quem sabe você não teve oportunidade ainda de vir. Quero orar por você. E você que já veio ao altar hoje, quero pedir para você vir novamente. Nós vamos orar de novo nessa direção. Chamar o pastor para vir aqui, pastor Evandro. E nós vamos orar nessa direção. Para que Deus possa, talvez não vai mudar a situação, mas vai mudar você. Entende? É diferente. Quem sabe a situação não mude nos próximos dias, mas você vai mudar, o olhar vai mudar. O olhar vai mudar. Você vai entender que, estando bom ou não aos teus olhos, o Espírito está te direcionando, Ele está no controle. E a alegria dEle vai te fortalecer para enfrentar esse momento difícil. Sai do seu lugar, vem para cá. Vamos terminar esse culto aqui no altar. Em nome de Jesus. Vamos estar na presença dEle, estar colocando a nossa ansiedade, como a Bíblia fala, nele. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém.